Paz e adoração, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Rio de Deus Cast. Estamos no ar! Hoje nós estamos com um convidado muito especial. Meu Deus. Mas antes de falar dele, vamos nos apresentar. Eu sou o Jefferson, mais conhecido como Manuel. E aqui ao meu lado, ele, o chefe, o cara mais amável da crosta terrestre. O homem que ama como Cristo, Cláudio Souza. Tá vendo? Eu acho que eu vou mandar cortar esse... Não pode editar. O que você acha? O Messias. Eu acho que ele tá... Não, O Messias. o precursor e o Messias. Faz de novo, vamos de novo, porque esse negócio aí não... Não, como que vai de novo, gente? Tá no ar já. Meu Deus, mano. E o Deixa nosso quieto, convidado? aceita que dói menos. Padre. Cláudio, não é sobre você. O nosso convidado de hoje, pode anunciar. Estamos com o nosso digníssimo Padre Douglas Pinheiro. Que Isso honra. aí. Meu Deus. É uma honra estar aqui com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente ansiou muito por esse momento e agora ele se tornou realidade. Sim, e assim, a gente tem a graça, né, de ter o Padre Douglas perto da gente, né? É. Que graça. Na verdade, o poder Padre Douglas, aprender. ele salvou a gente Salvou. do, vamos dizer assim, do martírio. Sim. Porque quando se diz que se trabalha com a unidade dos cristãos, a gente tem uma história, padre, antes do Padre Douglas Antes do e Padre depois Douglas. do Padre É, Douglas. existe uma missão antes do Padre Douglas Sim. e uma missão depois do Padre Douglas. Entendi. E de fato, Deus, ele de fato nos deu um presente, porque o que seria de nós? Exatamente. Né? Eu nem vou falar de maneira pessoal, porque depois do Padre Douglas eu já rodei, foi o mundo, né, padre? Cola na não, minha que você você vai só- longe. Cola na minha você também, Cláudio, que você vai longe. Ah, com certeza. Vamos. Dá um Agora, rolezinho. o que vai ter de gente agora te chamando Eu quero Mande uma mensagem pro Padre Douglas, ó, a gente tá deixando o link aqui embaixo. Você já escreve assim, Padre Douglas, me leve na sua mala. Eu quero ter fé que nem o Manuel. Manuel do nada falou assim, tô indo pros Estados Unidos. E foi. E não foi foi. uma vez só, não. Não, o bicho é... E não foi uma vez Esse só, não. é... Ai, ai. Padre Douglas, multi-instrumentista, autodidata, professor universitário, Trilingue. trilingue. Gente, hoje o podcast tá sensacional, porque o Padre Douglas é um ponto fora da curva. Tá na diocese há quanto tempo, padre? Como padre já? Como padre, vou fazer agora em fevereiro 10 anos de padre. Fui 10 ordenado em 2012, então 2022 faço 10 anos. Olha que coisa. Contando com tempo de diácono, né, que é quando a gente realmente é encardinado na diocese, passa a compor, já fiz 10 anos, vou fazer 11, né? Mas entrei para o seminário em 2004, 13 de abril de 2004, entrei para o seminário. Então foram os 8 anos de seminário, com esses 10 de padre, são 18 anos na caminhada vocacional, formativa, né? 18 anos. Mas antes dessa caminhada rumo ao sacerdócio, o senhor já tinha um trabalho muito bonito na diocese também, na renovação carismática Sim, católica. na né? renovação. Eu comecei na renovação no ano 2000. Primeiro participando de grupo de oração. Então, comecei em 2000, entrei para o seminário em 2004, então 4 anos como jovem de paróquia, leigo. E na época eu sou da paróquia Espírito Santo, em Osasco, é a minha paróquia de origem, meus pais estão lá ainda até o dia de hoje. Ali eu fui batizado, enfim, toda a minha iniciação cristã foi lá, toda a minha vida cristã foi ali, no Jardim das Flores, em Osasco. Nasci em Osasco, né? Minha família é toda nordestina, então, às vezes o pessoal percebe algum resquício de sotaque na minha fala, é por influência da família, muito forte, eu sempre fui de criança muito caseiro, então ainda hoje eu tenho uma carga um pouco de sotaque. Mas não nasci lá, nasci aqui, né? Meus pais que são lá de Lavras da Mangabeira, no Ceará, e claro, a gente foi criado muito próximo à família.
sempre indo para lá, passar férias, ficava meses lá. Então tem toda uma história no Ceará também. Mas nasci em Osasco, recebi os sacramentos todos ali. E quando eu voltei para a igreja, no ano de 2001, né, eu comecei na renovação em outubro de 2000. Então já bem no finalzinho. Tá fazendo agora 21 anos disso, né? Mas eu ia ao grupo de oração sem ser convertido, não era convertido ainda. Eu ainda frequentava o candomblé, que foi onde eu fiquei por 2 anos. Foram quase 3 anos indo à igreja de fachada. Não é? Quando a gente recebe uma educação católica, num lar católico, e talvez aí quem esteja assistindo a gente entenda o que significa você ser criado numa família tradicional nordestina. A gente que é de família nordestina, a gente é criado numa atmosfera em que a gente tem muito temor de ofender os nossos pais, de ferir os nossos pais. Então a gente tem esse temor. Eu e meus irmãos éramos assim. A gente queria a todo custo, por exemplo, sair. Ai, mãe, deixa eu ir para tal lugar. Se a mãe dissesse não, a gente às vezes até fugia e ia, mas a gente não ficava em paz. Assim, não conseguia ficar fora sem a permissão. Então a gente ia e voltava logo. Nem ficava em paz. Muito. Não curtia. Então isso é um exemplo, né? Então eu sabia que se eu saísse da igreja católica oficialmente, eu ia causar um transtorno tão grande dentro de casa e uma total desaprovação dos meus pais, principalmente da minha mãe, que eu tinha o desejo, eu tinha curiosidade de conhecer uma outra religião, mas eu não tinha coragem de expor isso em casa, porque no momento em que minha mãe fizesse uma explícita proibição, eu não ia conseguir ficar nessa outra religião. Então eu criei toda uma manobra. Um mecanismo. Um mecanismo para conseguir frequentar por anos. Esbarrei com várias desconfianças da minha mãe. Não é que minha mãe ficou 3 anos sem suspeitar de nada. Minha mãe suspeitou de muita coisa. Mas eu fui driblando. Fui driblando de várias formas. Eu comecei indo na Umbanda, que são esses terreiros que tem geralmente em bairro, né? De fundo de quintal, vamos assim dizer. Qualquer cidade por aí tem. Pra tocar um tambor. Tocar um tambor e tomar um passe, essas coisas são Umbanda. Passe, consulta, isso é Umbanda. É um tipo de religião mais simples e que tem com frequência, né? E toda semana você vai ali e tá tendo uma sessão. Isso era Umbanda. Só que passou um tempo, eu não gostava muito da Umbanda por uma série de fatores. E eu conheci um pessoal do Candomblé, que aí é uma religião já diferente da Umbanda. O Candomblé é uma religião afro-brasileira, que não cultua essas entidades da Umbanda, né? Caboclos, pretos velhos, espíritos. Né? O Candomblé não tem isso. O Candomblé é uma religião que cultua os orixás, né? As divindades africanas. E é uma confusão muito grande no público com relação à diferença, né? Para eles, é tudo macumba. Macumba. Tudo macumba. Tudo macumba. Mas tem uma diferença contundente quando você estuda um pouco e conhece. Então tem uma diferença bem grande, significativa. Então eu me identifiquei mais com o Candomblé. E fui pro Candomblé e fiquei lá. Então foi mais de 2 anos frequentando ali. É diferente da Umbanda nesse aspecto, por exemplo. Não é que toda semana eu tava lá. Não segue esse padrão que a gente tem de religião na cabeça, um padrão cristão, que é culto dominical, né? Todo domingo é dia de missa. Ou todo domingo o evangélico vai no culto. A gente tem essa coisa de culto semanal. O africano não tinha isso. Tem lá 6, 7 vezes no ano uma festa, né? Um culto daqueles públicos. E no dia a dia são cultos internos, menores, que se faz ali. É um ebó, um buri, alguma coisa
mais fechada para aqueles frequentadores que pertencem à religião. É uma outra lógica de frequência. Então era muito fácil frequentar a casa do candomblé sem que ninguém soubesse que eu frequentava. Eu podia ir, eu era moleque. Então eu não trabalhava, quando eu ainda não trabalhava fora, eu podia ir, depois da escola, eu passava na casa do candomblé, ficava lá umas 2 horas, 3 horas, ajudava em alguma coisa, ajudava a arriar uma comida no Ojubó, né, no orixá, no assentamento do orixá, ou ajudava a cantar, bater uma palma para um ebó de alguém que ia tomar, né, que é um tipo de oferenda. Ficava ali, eu aprendia. Então eu ficava ali naquele ambiente. E claro, dia de semana, de tarde, minha mãe achava que eu tava na rua, na casa de um amigo, jogando bola, sei lá, qualquer coisa assim. Então era muito fácil, muito fácil. Era difícil quando tinha essas festas, então que eu tinha que ficar um domingo fora, ou um dia da semana à noite. Então, mas eram exceções esses horários. Então era só arrumar uma desculpa esfarrapada. Eu vou visitar tal... ter aniversário de alguém. Sei lá, que tipo de evento acontece dia de semana à noite ou de domingo. Então você inventava, era algo esporádico. Então deu para driblar, vamos assim dizer, a confiança da mãe. Coisa de adolescente rebelde. Cada adolescente às vezes encontra uma coisa para se rebelar, né? Contra aquilo que recebeu de patrimônio familiar. E a minha rebelião foi religiosa. Né? Alguns jovens têm uma rebelião moral. Na maioria, né? A rebelião é moral. A minha não foi nesse aspecto. Foi uma religião. Foi uma rebelião religiosa mais motivada por curiosidade do que por revolta. Não tinha de que me revoltar. E falar em curiosidade, é muito interessante o fato que o senhor falou no testemunho do senhor, né, que é muito bonito, tem no PHN também, com o Dunga. Sim. Mas o senhor falou da curiosidade, o senhor queria ver o negócio. O negócio. Conta pra gente aí. O sobrenatural. Sobrenatural. Era uma curiosidade que eu tinha. A gente cresce num lar católico, onde se fala de Deus, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos. E chega uma hora na vida que você se pega perguntando, mas será que tudo isso não é história da carochinha? Se existe mesmo sobrenatural, por que a gente não vê? Fica difícil você ter que caminhar a vida inteira cega, sem ver nada, sem experimentar nada, e eu não experimentava nada. E na igreja também nunca vi nada que fosse fora dos padrões litúrgicos, dos padrões devocionais. Sempre tinha algum terço lá em casa, sempre tinha missa na igreja, então nada fora dos padrões. E dentro desses padrões, a gente que é de igreja hoje com convicção, a gente sabe que a gente caminha pela fé e não pela visão, como diz Paulo, né, aos Coríntios. Mesmo sabendo que o sobrenatural existe no nosso meio, né? Existe e está ali. Está ali. Mas a manifestação dele é extraordinária. Ela não é o cotidiano. Então a missa é sempre a missa, a hóstia é sempre branca, a Bíblia é sempre a Bíblia, a palavra é sempre a palavra. Nós temos uma fé. Sim. Mas alguém que venha de fora e olhe para aquilo, não vai ver nada de extraordinário. Então era isso que eu queria. Poxa vida, será que não tem como a gente acessar o outro lado? O transcendente, o metafísico, o sobrenatural? Eu concluí que a igreja não tinha muita afinidade com isso. Eu não via nada relacionado a isso. Mas me parecia, com base nas coisas que eu lia, né, eu era muito curioso, tudo começou com estudo. Eu estudava, eu lia muito. E me parecia que eram religiões, essas religiões afro-brasileiras, eram religiões que manipulavam o sobrenatural com uma facilidade, né, então essa coisa da magia, isso é muito deslumbrante. E isso atiça a curiosidade de quem tem curiosidade em relação a isso, porque você tem 2 públicos diferentes.
Quando se fala em sobrenatural, ó, tem pessoas que morrem de medo, se borram. Você fala, ai, tem um vulto, um espírito, um negócio, as pessoas têm medo. Mas tem aqueles que são curiosos, que gostariam de ver. Sim. Eu era um desses. Eu queria muito ver. Então, eu me permiti. Porque era uma curiosidade incontrolável. Eu queria muito ter acesso a esse tipo de coisa. E realmente existe, tá? Existe a magia. Se não existissem essas coisas, essas religiões já teriam deixado de existir. Né? Então existe. A gente sabe hoje em dia que há muito de influência do mal travestida por trás, justamente para gerar uma credibilidade àquelas crenças. Mas para mim não era isso que interessava no momento. O que interessava era poder ver e experimentar. E eu satisfiz a minha curiosidade durante todos aqueles anos. Não só satisfiz, como vinha satisfazendo. Vou conjugar bem no gerúndio o verbo, porque quando eu me converti, vocês já ouviram meu testemunho, eu não saí do candomblé porque alguma coisa lá me frustrou ou me decepcionou. Na verdade, eu saí numa época em que eu não queria sair. Eu estava muito bem, obrigado. Eu gostava daquilo ali. Eu gosto de ressaltar isso porque pode ser que alguém que não seja cristão pense assim, esse povo vai parar em igreja porque se feriu, ou se machucou, teve uma decepção, e aí os cristãos usam a vulnerabilidade das pessoas para trazê-las para a igreja. Eles fazem proselitismo. Olha, realmente, quando as pessoas estão caídas, feridas, nós oferecemos o evangelho como um unguento da alma. Sempre foi assim. 2000 anos de cristianismo, o evangelho ele é anunciado aos pobres, disse Jesus em Lucas 4. E o que é um pobre? É que essa palavra desgastou-se, né, no nosso meio. Pobre é alguém que está sem algo de que necessita. É um necessitado, o pobre. Então a pessoa está deprimida, triste, sem sentido na vida. Isso é um pobre. Ela está pobre. E nós temos o evangelho. Essa pessoa, porque ela está pobre, ela tem propensão a receber o evangelho. Mas naquele momento eu tinha uma pobreza, mas eu não identificava essa pobreza. Eu tinha uma pobreza da graça, mas eu estava ali rolando na lama dos porcos, mas para mim ela estava fresquinha, estava agradável, não tinha para que eu sair dali. Eu tinha amigos preciosos, as festas eram empolgantes. Para um adolescente, né, adolescente com os hormônios à flor da pele, ali sempre tinha um esqueminha, alguém assim pra gente dar uns beijos, dar uns pés, sempre tinha, era um ambiente. Veja, eu guardo na memória padrões. Entenda bem o que eu vou dizer. Padrões que eram muito satisfatórios do ponto de vista humano, não religioso simplesmente, e que me trouxeram ensinamentos. Um dos padrões saudáveis que eu via no candomblé é que o candomblé é uma religião familiar. As pessoas que são membros da casa, elas são irmãs. Então, não é uma religião de multidão. Você nunca vai ver um terreiro com 1000 pessoas, não tem isso. Você tem lá um barracão de candomblé com uma festa e aquilo é uma família de 30, 40, 50 pessoas. Então todo mundo é muito perto, muito chegado. É aquilo que a gente tenta resgatar na igreja com comunidade, célula, vínculo. Então o candomblé tem isso. Tem, né, pai? Todo mundo ali é vinculado, é família, as pessoas fazem parte da história umas das outras. Então eu tinha uma família de santo, como eles falam. Era a minha família de santo. Eu era muito bem acolhido, eu era querido. Eu não tinha razões humanas para deixar aquele ambiente. Inclusive tem pessoas que podem estar assistindo o senhor que está nessa situação. Às vezes pensa, não, uma hora eu vou ter uma decepção aqui, aí eu saio, vou procurar Deus, né? Eu vou... E não foi assim com o senhor, né, padre? Não. Eu estava, como eu disse, muito bem obrigado. Não tinha nada que me tirasse de lá, assim, que me empurrasse para fora. Não. Hoje eu tenho
eu não tenho mais os mesmos vínculos, até a Ialorixá, que era a minha Ialorixá, já é falecida. E o terreiro se mudou, tem toda uma história lá, como funciona a doutrina da religião. Né? A mãe de santo falece, a casa entra de luto e depois vem uma sucessora, é como se fosse um regime monárquico, né, que funciona o candomblé. Então vem uma sucessora e essa sucessora, que era a filha dela, se mudou para Minas Gerais, se não me falha a memória, então ela plantou os axés todos para lá. Hoje eu só tenho uma pessoa daquela época com quem eu ainda tenho contato, nem vou dizer vínculo, mas contato, que eu converso, que de vez em quando a gente bate um papo, toma um lanche, um café junto, só pra se ver. Ele ainda continua lá? Sim, hoje ele é babalorixá. Oh. Hoje ele é um babalorixá, hoje ele tem a casa dele, Uau. Se tornou um sacerdote, a esposa ajuda e tudo. E na época nós éramos ali iniciantes, né? Não tínhamos nenhuma iniciação. Que idade mais ou menos, padre? Eu tinha uns 15 para 16 anos. Era novo, era bem novo. Mas eu vejo hoje as molecadas de 15, 16 anos, olha, me desculpe, mas vocês de 15, 16 anos, vocês não têm a cabeça que eu tinha. Eu tinha uma cabeça de gente adulta. Tá? Eu tinha. Eu com 15, 16 anos, eu tava, olha só onde eu tava, no candomblé, fazendo o quê? Procurando sentido na vida. Coisas altas, mesmo que fosse em outra religião. Sim. Era a pergunta que norteava o meu dia a dia. Sim. Magia, o sobrenatural. Hoje as molecadas ficam enfiadas num celular, não quer saber de coisas fúteis. Não, o senhor já começou falando que para o senhor chegar até aí, o senhor estudou, o senhor leu. Coisa que hoje... Existia um clamor no interior por algo a mais. Assim, será que é só isso? Tem algo além disso. Né? Olha, eu me identifico muito com dois grandes personagens do cristianismo. Paulo e Agostinho. Nossa, o padre tá se achando. Não tô me achando. Eu quero ser. Sim. Não é que eu sou, eu quero ser. Sim. Eu tenho pouco tempo, eu tenho um tempo de vida e eu preciso ir parar no mesmo lugar onde eles foram parar. Porque se eu não for pro céu, meu Deus do céu. Então nós temos que olhar para os grandes santos. Eles não eram santos quando estavam na terra, são santos porque Deus os ajudou. Então Saulo tinha uma gana na sua juventude, zelar por aquilo que ele cria, por isso ele perseguia os cristãos. Agostinho era filho de cristãos. E foi parar no maniqueísmo, e foi parar em seitas, eram seitas da época dele. E o cara veio se converter depois dos 40, numa época que a expectativa de vida não era lá essas coisas. Ele pode-se dizer que ele se converteu já idoso. Depois dos 40, na época, ele era idoso. Ele se queixava disso. Por que eu te amei tão tarde? Tão tarde. Eu perdi tempo. Então, mas ele estava buscando. Então, eu também estava buscando. Eu queria algo a mais, como o irmão falou. Te entendo, padre. E é claro, a culpa é dos meus pais? Não, os pais têm limites, vocês têm filhos. Sim. E vocês... Né, não sei, aí, talvez as filhas de vocês, filhos de vocês ainda são pequenos, mas quem sabe na adolescência eles vão se esbarrar com esse tipo de problema. Sim. O filho quer resposta, só que ele não quer ouvir dos pais, porque ele já ouviu dos pais a vida toda de infância, né? Então eles têm aquela necessidade psicológica de provar para si mesmos que eles são sujeitos independentes dos pais, porque a criança ela é uma extensão dos pais, né? Ela veste o que os pais dão, ela come o que os pais oferecem, elas vão onde os pais vão. Então, a adolescência é um período de ruptura. É que ela precisa se dizer um sujeito independente. E às vezes o que eles fazem? Pega tudo que os pais fizeram e taca no chão. E quebra. Lá na frente, eles vão reconstruir a própria identidade. Eles acabam pegando 95% dos cacos que eles jogaram fora. Nós fizemos isso. Fizemos. Mas a gente passou por esse período. Pega tudo que é dos pais, quebra, joga fora, depois monta e sem os pais ver, a gente pega tudo de volta. Mas precisamos passar. Eu passei por isso. Então fui pra lá. E a mesma curiosidade que me levou ao candomblé não foi capaz de tirar de mim aquele receio a que eu me referi, o de ferir os pais, né? Sim. Eu tinha aquela noção, olha, eu tô aqui no candomblé, mas eu preciso dar um jeito qualquer hora de sair desse negócio, porque se minha mãe descobrir... Então eu me lembro bem que eu já estava numa época em que era tudo muito bom no candomblé, mas eu enfrentava um conflito interior.
ou eu vou assumir o candomblé e eu preciso ter um artifício para que minha mãe e meu pai aceitem sem me punir emocionalmente, moralmente, porque eles tinham esse poder como pais. Eles não iam me agredir ou me expulsar de casa. Não. Mas ia ter uma consequência. Mas ia ter uma que era pior do que muito pior. Apanhar. Seria despertar neles uma tristeza diante de uma escolha que ele não que é uma decepção, né? Que eles nunca desejariam ter, né? Que teriam para o pai filho, é uma decepção, né? Que, então ele nunca espera aquilo do filho, né? Ainda mais desonrar os pais, né? Desonra, seria uma desonra. Então eu tinha esse dilema. Ou eu preciso dar um jeito de que eles não se sintam tão feridos, ou então eu dou um jeito, eu preciso ter alguma coisa na igreja que me atraia de uma forma que me atraia mais do que o candomblé me atrai, porque me atraía muito. Mas, conhecendo a igreja o tanto que eu conheço, porque eu cresci dentro dela, tá muito difícil. Não tava muito difícil. Taram, 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 taram. É o quê? É um Exu? Misericórdia. Misericórdia. Ainda bem que tem um padre aqui. Eu não sei se isso aí tá... Você tá ouvindo, Gabriel? Não. Param. Eu ouvi, mas tá... Agora parou. Parou. Então, aí, por curiosidade, eu tive... Chegou ao meu conhecimento informações a respeito da renovação. Que é um movimento que sempre existiu ali, na paróquia, mas eu pessoalmente nunca tinha tido contato com o movimento. Mas me chamou a atenção o seguinte: na escola onde eu estudava, tinham os evangélicos e de vez em quando eles falavam a respeito de dons espirituais. Eu escutava tudo aquilo, mas a minha tendência era de rechaçar qualquer coisa que um evangélico dissesse, pelo fato de ser evangélico. Falei, isso aí deve ser heresia, deve ser besteira. Mas eu pensava assim, bom, se eu não tenho problema com a magia, eu vou ter problema em testar, verificar se é verdadeiro o que o evangélico está falando. Então, me chamava a atenção quando eles diziam que existiam manifestações, que as pessoas falavam língua estranha, ou que tinham revelações, essas coisas. Eu não vou saber te dizer exatamente agora como me chegou essa informação, mas eu tomei conhecimento de que esse tipo de fenômeno também acontecia na igreja católica. E quem promovia esse tipo de fenômeno era a RCC, a Renovação Carismática Católica. Eu não associava Renovação Carismática Católica a grupo de oração. Essa palavra, essa expressão grupo de oração, na minha cabeça soava como um grupo de velha rezando terço. Né? É isso que vem na cabeça de muita gente. Então, minha mãe que me falou, eu perguntei pra ela, mas onde tem renovação carismática? É o grupo de oração no sábado. É isso daí? Grupo de oração? Eu não achava muito forte essa expressão. Fui lá. Fui no grupo de oração e realmente vi que era um tipo de reunião fora dos padrões. Totalmente fora dos padrões conhecidos por mim até então. Eu tô falando, gente, de ano 2000, 2001. Para quem hoje é da renovação, sabe que a renovação no Brasil ela teve duas grandes ondas de avivamento espiritual. A primeira, que foi a chegada dela, de 75 a 85, mais ou menos, foi o início da renovação no Brasil. Houve um boom. Foi quando surgiu Tia Laura, foi quando surgiu a Canção Nova. Enfim, muitas das comunidades antigas, muita evidência de cura e milagres, era um período de muita força espiritual. E houve um outro período de avivamento que foi de 95 a 2005. Sempre essas ondas são uma média de 10 anos. Final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a renovação tinha uma força, um vigor espiritual muito grande. Então eu lembro,
há muitos anos eu não vejo um grupo de oração. Eu tenho muito viva na minha memória como era o grupo de oração. O grupo orava num fervor, num volume que, olha, hoje em dia é exceção. É exceção. Não é regra. E era a regra. Era a regra. Chegou a me escandalizar. Sabe? Era muito forte aquilo. Muito forte. Você sentia que era outra atmosfera. Padre. Eu peguei essa fase de 2003, que foi quando eu me converti. 2003, sim. Eu lembro que eu ia pro grupo de oração e o movimento de oração dentro era impressionante. Intercessores nas pontas da igreja com a mão levantada. As pessoas passando no corredor e sendo batizadas no Espírito Santo. Era desse jeito. Tremendo. Era muito forte. Tremendo. Era demais. Você sentia que era uma outra atmosfera. E havia muita perseguição ainda, né? Por parte do clero. Muita gente sendo expulsa, né? De igreja. Eu ainda vivi isso. Eu ainda peguei isso. Depois de convertido, já convicto na renovação, eu passei por essa experiência de nosso pároco botar o grupo para fora. A nossa igreja aqui também. E eram feridas terríveis e que agravavam, entre aspas, o avivamento. Como faz falta essa perseguição hoje, né, padre? Quando tá, é verdade. Porque o sofrimento te forçava a se apegar mais a Deus. Ou você só tinha ele era a única herança. Porque você não tinha nenhum outro respaldo. Né? As pessoas choravam na presença de Deus por vontade de buscá-lo com liberdade. E não tinha. E hoje a gente tem essa liberdade. E isso movia o coração do grupo de oração a orar pelos padres para que Deus pudesse, né, tocar o coração deles. E assim, quantos testemunhos também não houve, né? Muitos. E essa época também era uma época que a gente via conversões de figuras que eram a escória da sociedade. Por exemplo, verdade. A gente tinha medo de traficante. De repente esse cara tava no retiro. E saía de lá convertido. Isso quando ia armado. O cara ia até armado. Já cheguei a ver 2 vezes. Pessoas levar a pistola, o revólver e pôr aos pés do pregador. Glória a Deus. Nas pregações sobre o senhorio de Jesus e renúncia. Vi muito. Mas porque a renovação era ousada. E era ousada. Hoje eu faço uma análise pastoral da coisa, como padre. Era ousada porque as circunstâncias forçavam essa ousadia. Hoje você vai fazer um retiro, onde é que o retiro é divulgado e as fichas são distribuídas? Dentro da igreja. Porque o padre deixa, porque o padre permite. Como nós não podíamos nem divulgar retiro na igreja, na missa, né? No final ali da missa nos avisos. Nem podíamos fazer isso. E nem podíamos passar ali as fichas junto com o pessoal dentro da igreja. A gente ia pra rua para poder chamar pessoas para fazer retiro, chamar jovens, ia na escola, ia na porta da escola, ia na rua. Porque nós não tínhamos espaço dentro da igreja para fazer isso. Ô padre, isso podia virar uma proposta. O senhor não quer perseguir alguns grupos? Eu já pensei em fazer, já falei isso pro povo da renovação. Falei, vou começar a perseguir vocês para ver se vocês dão olha que o senhor já falou que tem uma certa afinidade de semelhança com Saulo, né? Então o senhor pode começar a matar alguns. Vou pedir carta ao sumo sacerdote. Meu Deus! E para ir nas sinagogas. Eu aqui recebe. Eu não sei se vocês entenderam a questão da carta aí. E quem são os sumos sacerdotes. Eu vou lá pedir e eles vão dar com certeza. Eu sei que eu fui justamente alcançado nessa época e fiz um retiro. E nesse retiro eu tive uma visão. Né? Nosso Senhor apareceu para mim. Apareceu. De forma ocular. Então realmente ele sabia, porque Nosso Senhor sonda o coração do ser humano, ele sabia que era esse tipo de fenômeno que me fazia render. Eu me rendia a esse tipo de fenômeno. Então era como se ele dissesse, você quer o sobrenatural? Eu vou te dar. Vou te dar um pedaço. Maravilhoso. Para você ver.
E aí ele apareceu e era exatamente, não era esse o conflito que eu tinha, né? Ou tem alguma coisa que me atrai aqui, ou eu vou ficar no candomblé de vez. Então ele me salvou assim no bico do corvo. Glória a Deus. Aquele ano de 2001 era um ano decisivo. Era um ano decisivo. Eu estava cada vez mais comprometido com a religião, com o candomblé. E aquele ano, se Nosso Senhor não aparecesse na minha vida, pode ter certeza que teria sido o ano crucial. Eu teria ficado no candomblé para sempre. Porque todas as nossas experiências, elas passam pelo nosso caráter, pela nossa personalidade. Né? E eu sou uma pessoa de temperamento fleumático e isso faz de mim muito obstinado nas minhas decisões. Eu não sou uma pessoa inconstante. Isso eu fiz tantos anos de terapia, de autoconhecimento, que eu me conheço, eu sei o que eu sou. Né? Eu não me acho mais do que sou e nem menos do que eu sou. Eu sei bem a minha medida. Se eu tiver uma convicção, eu vou até o fim nela. Até o fim. Por anos. Vocês disseram aí, né? Quantos anos de padre, de formação. Eu com tranquilidade coleciono décadas, assim, nas minhas histórias. Eu tenho tantos anos disso, tantos anos fazendo aquilo. Porque eu não sou volúvel e nem inconstante. Se eu tenho uma convicção e um gosto e um amor, eu vou amar aquilo por anos. Anos. O senhor passou pelo candomblé, pela Umbanda, né? Candomblé e Umbanda. A Umbanda eu fiquei pouco tempo. Foi mais o candomblé mesmo, então, foram 3 anos. E renovação, depois sacerdócio. E em todos eles houve mesmo um período grande, Período né, pai? Período grande. Não foi assim, vou sair experimentando uma aqui. Não. Foi algo convicto o impulso, mesmo. não foram impulsos. O padre, mas assim como Saulo, ele viu. Ele viu algo que o cegou, ele viu uma luz que o cegou. E aquilo foi o suficiente para ele ficar, lógico, ficou 3 dias cego e com aquela voz ressoando, acredito, no consciente dele, porque me persegues. Né? Tanto que o senhor fala a respeito de ser constante, né? Paulo, que era de perseguidor, passou a ser anunciador. E eu vejo isso na sua história, quando o senhor fala, eu tive uma visão ocular. Eu lembro do senhor falando, eu vi aquele olhar. E eu desejo ver aquele olhar. De novo. Meu Deus. Meu Deus. Essa experiência, vou usar uma palavra que se usa, uma palavra técnica, que se usa na psicologia. É idiosincrático. É uma coisa que você experimenta, mas nenhum recurso retórico que você tente utilizar para explicar ou definir não alcança. Não alcança. Então eu posso descrever, olha, eu vi. Beleza, eu vi. Mas ao falar eu vi, você não vê como eu vi. Sim. E você não vai sentir, ao eu descrever para você, você não vai sentir o que eu senti ali. Tem que experimentar, né, padre? É uma experiência. É como tentar descrever o sabor de um alimento. Sim. Ô padre, eu vou cortar um pouco o senhor rapidinho, mas o senhor já volta na continuidade a respeito disso. Eu lembro que hoje, fazendo uma avaliação sobre o meu chamado, né, e até ligado à Missão Rio de Deus, à Casa de Oração, que é um chamado à unidade, né? Eu me recordo, fazendo uma avaliação das minhas experiências com o Senhor, esse tempo atrás eu estava recordando que a minha primeira experiência sobrenatural, eu estava dentro de um quarto, sentado no quarto da minha esposa, na época a gente namorava, tava eu, a minha esposa, que na época era minha noiva, tava um amigo e a irmã dela. E no computador tava tocando o CD da Mensagem Brasil. E eu até me recordei disso por causa do Ailton, quando citou Mensagem Brasil. E eu lembro que tinha uma Bíblia em cima do criado assim, e eu lembro que eu olhei para aquela Bíblia enquanto estava tocando aquela canção. Que seja um, né? É o que eu quero. E eu lembro que eu olhei para aquela Bíblia, peguei aquela Bíblia na mão, coloquei meu rosto no meio da Bíblia e comecei a falar, eu quero ser usado por ti, eu quero ser usado por ti, eu quero ser usado por ti. Não sabia orar, não ia na igreja. Mediante a uma partilha que estava acontecendo,
me levou a pegar a Bíblia e fazer aquela oração. Padre, eu senti como se algo invadisse o meu corpo. Que minha pele começou a tremer, o meu rosto começou a tremer. Eu olhava pra minha carne assim, ó, eu via tudo tremendo. É como se algo explodisse dentro de mim. E eu dei um grito e perdi as forças. Estirei na cama assim. Hoje, avaliando o meu chamado. E a primeira experiência tava rolando qual música? Unidade, né? Unidade. Então foi algo tão marcante que, por mais que a gente receba pancada de qualquer lado que seja, a gente não retrocede. Uma vez, é como Paulo, ele viu algo e de perseguidor a anunciador. Então, assim, Deus, ele sabia que ele poderia mostrar algo que faria com que o Senhor não olhasse mais para trás. Então, assim, eu quero ver a coisa. Aí Deus falou assim, eu vou te mostrar algo. Meu Deus, Padre, é tremendo. Você nunca mais vai negociar com qualquer outra coisa. Meu Deus. Isso é profundo. Isso é muito profundo. Então, nossa, por isso, Nosso Senhor, Ele sabe a hora e o jeito de pegar. Ele é o Criador. Ele nos fez. Ele sabe exatamente. O que me extasia quando eu medito a respeito disso não é tanto a experiência em si, mas a paciência de Deus. Paciência de Deus. Ele sabia desse dia desde toda a eternidade. Sim. Então, quando chegou lá, desde toda a eternidade, passaram séculos, e chegou 1986, foi o ano que eu nasci. Aí eu fico imaginando Nosso Senhor na virada de ano, né? Chegou 86. Douglas vai nascer esse ano. Olha que massa. Ele vai nascer. Depois chegou lá 98, 99, ó. É esse ano que o Douglas vai fazer um monte de cagada. Ele vai lá pro terreiro. E enquanto eu tava no terreiro, Nosso Senhor me olhando. Me via. Como o pai do filho pródigo. É, me olhando. Meu Deus! Olha onde ele tá. E talvez Satanás, igual como Jó, né? Ali, olha lá, eu consegui, eu triunfei. E Deus não tá fazendo nada. Não. Deus tem o dia. E imagina na virada de ano de 2000 para 2001, né? Nosso Senhor falando, ó, chegou. Desde toda a eternidade, esse ano, daqui 2 meses, virada de ano, daqui 2 meses, eu vou aparecer para ele. Meu Deus. Tava marcado, eu vou aparecer para ele, falta 2 meses. Aí chegou dia 14 de fevereiro de 2001, ele apareceu. Tava reservado desde toda a eternidade, ó, e ele esperou. Glória. Ele esperou esse dia. Ele apareceu, se revelou, não teve comigo um diálogo tão longo como teve com Saulo, porque com Saulo foi longo, né? Porque você me persegue, eu sou Jesus, a quem você persegue, e tudo. Teve um diálogo ali. Ali comigo ele falou meia dúzia de coisas, né? E logo sumiu. Mas para ele foi suficiente, para mim também. Porque realmente ele sabe, eu acho que aquilo demorou alguns segundos, aquele olhar, alguns segundos. Se demorasse um pouco mais, ia estragar a eternidade, né? Ia estragar. Porque aí nós vamos ter a eternidade inteira. Meu Deus. Olhando um na cara do outro, né? No olho do outro. Então são aperitivos do céu, né? Aperitivos do eterno, que ele nos dá ao longo da vida, porque nós ainda temos de passar pela prova da fé. Passei por aquilo, fui preenchido, não é, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, saí daquele retiro convencido de que ali era o meu lugar, convencido, sem a necessidade de um longo processo, como houve um processo que me levou ao candomblé. Então houve um processo de curiosidade, de especulação, de permissão a viver tudo aquilo. Não passei por um processo de dissuasão. Ninguém teve que fazer apologia, né, para me converter, desmontar os argumentos do candomblé, desmontar a teologia animista do candomblé. Não foi isso. Não foi uma teologia, foi uma experiência.
Então, Nosso Senhor montou tudo muito bem montado na minha vida. Hoje eu sou um teólogo, mas eu não tenho a presunção de achar que o argumento, a teologia, que essas coisas por si mesmas, elas vão mudar o mundo ou gerar conversão. Elas são servas da conversão. Sim. Elas prestam um serviço. Olha, se você me perguntar, diga algo que você ouviu assim de pregação naquele retiro de conversão. Eu não lembro. Uhum. Eu fiquei os 3 dias. Vocês já ouviram esse testemunho, eu dando várias vezes. Eu não me recordo de pregação. Não me recordo de momentos, salvo aqueles momentos que realmente foram uma revelação para mim. Sim. Aquela palavra de ciência. Olha, tem um rapaz aqui, um jovem aqui que frequenta... Bom, isso não tinha mesmo como eu me esquecer. Agora, que mensagem, que tema, o que foi pregado, eu não lembro. Por quê? Porque Nosso Senhor vai usar para converter cada um o elemento que cabe no coração de cada um. Sim. Alguns se convertem com a força da palavra, então a palavra tem que ser bem pregada. Mas alguns vão se converter com a força da oração, e por isso o clamor tem que ser bem feito. Eu comecei a assistir, lamentavelmente, não é, de alguns anos para frente, então eu peguei esse ínterim, 2001, 2002, mas de 2005 para frente eu comecei a assistir uma renovação que foi se desfigurando. Sim. Que foi depositando muita confiança no conteúdo, muita confiança no discurso, muita confiança na formação. O problema não está em ter confiança nessas coisas, o problema está em ter confiança demasiada. Então começou a haver um desequilíbrio. Virou uma receita, né? Se fizer isso, acontece aquilo. E aí o Espírito Santo... Eu me lembro, eu tenho lembrança depois de outros eventos, porque eu criei uma devoção particular por eventos de carnaval. Isso foi num carnaval de 2001. Uhum. Então eu fiz um propósito com Deus, de sempre dedicar tempo no carnaval para pregar nos retiros, nos encontros, porque alguém dedicou tempo para que eu pudesse mudar de vida. Tremendo isso. Então, é um propósito que eu tenho. Eu vejo as pessoas, né, num ano vai num retiro, mas no outro viaja, vai descansar, tem todo o direito. Mas eu não me permito. Isso é um propósito que eu tenho com Deus. Carnaval, eu não viajo. Ou se eu for viajar, é para a missão. Para algum lugar onde eu possa pregar. Carnaval eu dedico a salvar almas. Porque alguém fez isso por mim um dia. Então... Mas eu me tornei alguém dedicado a esses encontros de carnaval. Os anos foram passando, 2009, 2010, 2011. Eu comecei a ver já retiros que não tinham a mesma vivacidade. Padre, o senhor sente que isso começou a acontecer tipo, em que período? Porque quando a gente olha para esse mover que o senhor citou de 10, sempre 10 anos, a gente vê um mover. Porque assim, ó, no período de 98, 96... Entre 95 e 2005 que ele falou. 95 e 2005. Vamos lá. A gente vê essa onda na Igreja Católica, mas também havia uma onda também no meio evangélico. Sim, havia. A gente fala da adoração extravagante. Casa de Davi. Casa de Davi, a gente via Cirilo, pastor Cirilo, a gente via David Keelan. O Diante do Trono é desse Diante período. do Trono. Diante do Trono 1, se eu não me engano, agora não vou lembrar, mas 98, 99, foi esse período que surgiu. E aí, a partir de 2005, parece também no cenário evangélico, há um declínio. Uma caída. Sim. Isso é geral. Geral. Você vê que parece que são ápices do Espírito Santo no cristianismo. Houve também um avivamento. A gente tem pouco acesso a isso no Brasil. No cenário de Brasil, o Brasil é um país cristão de cenário católico e evangélico. Sim. Mas também houve nesse período um boom no Oriente, no cristianismo copta, no cristianismo antioqueno, bizantino, nesse período, porque logo após a queda da União Soviética, ali 92, 93, então a Igreja Ortodoxa, que vinha profundamente perseguida pelo regime soviético comunista,
ela pôde finalmente florescer. Houve um florescer do cristianismo ortodoxo no Oriente, também de 95 em diante. Olha. Então houve um avivamento geral nessa segunda metade dos anos 90 em diante. Agora, eu coloco essas datas como referência, mas a coisa não é quadradinha assim. Né? Sim. Então você me perguntou quando eu começo a identificar, eu falei de 95 a 2005, mas eu começo a identificar um declínio um pouco depois até. No 2008, 2009, eu não posso falar do resto do mundo, porque nesse período eu estava no Brasil, né? Aí eu era seminarista. Mas sempre muito próximo às expressões do movimento. Mesmo como seminarista, eu já era muito perseguido por isso, porque havia um receio do corpo de formadores da nossa diocese de que eu me tornasse um padre exagerado, alienado, enfim, tinha esses preconceitos para com quem vinha do movimento carismático. E isso quase custou a sua ordenação. Quase custou. Tá? Hoje eu posso dizer, até porque Dom Hercílio já é falecido, que Deus o tenha, era um homem sábio, era um homem santo. Tá? Isso não posso desdizer. Mas ele tinha uma opinião formada, porque ele é de uma outra geração e de uma outra formação. Ele tinha uma opinião formada sobre movimento carismático e os seus filhos, vamos assim dizer, e ele nunca mudou essa opinião, e era uma opinião negativa. Então Dom Hercílio não me via com bons olhos, assim, não via um futuro promissor para mim no ministério. Ele sofreu algumas decepções também, tá? Não vou mencionar porque não é ético, mas ele sofreu algumas decepções com pessoas que vieram da renovação, e isso acabaram reforçando nele essa crença de que os oriundos do movimento carismático lhe trariam dores de cabeça. Dá dor de cabeça. Sim. É claro que antes dele falecer, eu já tinha anos de padre, né? Ele faleceu, nós estávamos nos Estados Unidos, foi 2019 ou 18, se eu não me engano. Acho que 18. Nós estávamos nos Estados Unidos. Conta da Copa. A gente estava ali em Fall River, né, Massachusetts. Eu acompanhei o funeral dele pela internet, porque a gente ia voltar para o Brasil no dia depois, se não me falha a memória. Mas aquilo foi em outubro, o falecimento dele. Em agosto, nós tivemos um retiro do clero, onde ele estava, foi a última vez que eu o encontrei com vida. E eu tive uma conversa com ele já era emérito, e ali do jeitinho dele também, ele demonstrou que ele viu que graças a Deus, eu não fui o que ele achou que eu seria. Ele achou que eu seria uma frustração, e na verdade ele viu que eu era um pároco como todo mundo, um pastor do rebanho como todo mundo, e que eu vinha fazendo um bom trabalho. Ele veio me elogiar, veio me dar os parabéns. E ele ainda falou assim, o que foi a expressão que ele usou? Não foi orgulho, me alegra, alguma coisa assim, me alegra muito ter ordenado o Senhor. Viu? Foi quase uma forma dele dizer assim, olha, você me desculpa, do jeitinho dele. Mas eu entendi a ele. Tá? Eu tentei o máximo ser empático nesse aspecto. Ele, como bispo, tinha a missão da prudência e do zelo. Né? E a gente volta também, padre, naquela questão da perseguição que gerou mais fogo ainda. Isso. Não, hoje eu vejo talvez a mão de Deus. Talvez o senhor é um padre ainda mais fervoroso, porque te custou muito para ser padre, né, padre? Hoje eu vejo claramente a mão de Deus. A época em que a perseguição apertou mais para cima de mim como seminarista foi exatamente nesse período que eu estou identificando para vocês que o movimento RCC em si começou a sofrer um certo declínio espiritual. Talvez não, com certeza, se Deus não tivesse feito algum movimento para me apartar um pouco mais do movimento, eu tivesse declinado junto com ele. Porque foi uma época, eu lembro que o reitor, orientado pelo bispo, naturalmente disse, olha, você está proibido de comparecer no que quer que seja do movimento. Esses cenáculos, congressos, enfim, eu não podia ser visto mais publicamente nos eventos que o movimento promovia na diocese e nas regiões. Então isso me forçou na época, para manter a minha espiritualidade viva,
me forçou na época um padrão de espiritualidade que eu mantenho até hoje. Amigos próximos com quem eu possa contar. Sim. E nós orávamos ou nas nossas casas, ou no monte, ou fazíamos vigília. Então, sempre a coisa das catacumbas, da clandestinidade. E então a RCC seguiu o rumo dela. Talvez um pouco nesse declínio. Ela se fortaleceu muito estruturalmente e acabou perdendo no aspecto espiritual. O próprio Papa falou isso, né, Padre? O Papa Francisco constatou isso. O padre, e assim, a unidade, o senhor ainda, nessa época, ainda não estava envolvido com a unidade. Não. Então, se nessa época o senhor já sentia esses bloqueios, quando veio a unidade, veio também mais bloqueios ou não? Rejeição... Por parte da igreja, você fala? Por parte de... eu falo assim, das lideranças, ou do clero, de alguma forma. Não. Porque assim, o senhor pode continuar e depois puxar isso, porque talvez isso tá um pouco mais para frente, né? A unidade. Tá bem mais para frente. A minha inserção no contexto ecumênico foi muito... Foi depois de padre. Foi depois de padre. Eu tive um primeiro contato antes. Ali em 2010 para 2011, eu já estava no fim da formação, eu fui ordenado diácono em 2011. Em 2010, na realidade, foi o reitor do seminário quem pediu se alguém ali do seminário aceitava ir representar a diocese no encontro ecumênico do Regional Sul 1, que tem todo ano. Mas é promovido pelo CONIC, é daquelas igrejas históricas. A diocese ia pagar. Eu pensei, bom, eu já estou bem queimado por ser carismático. Se o reitor está pedindo alguém para fazer alguma coisa, eu vou me apresentar para ganhar um ponto. Eu fui por político. Ó Deus aí. Eu fui por político, para ganhar um ponto com o reitor na época. Era só um pretexto. Era só um pretexto para deslaçar. Aí fui. O encontro, assim, foi bem maçante, porque esses encontros do Sul 1, das igrejas históricas, para vocês usarem por parâmetro o conteúdo desses encontros, peguem o conteúdo do texto base da última campanha da fraternidade. É esse tipo de conteúdo, é esse tom que o CONIC, que os organismos de unidade entre igrejas históricas têm. Então é uma coisa alinhada à SEBS, à teologia da libertação, porque isso é um tipo de teologia que penetrou, não foi só o catolicismo, as igrejas históricas no Brasil também, luteranos, metodistas, eles têm aquele missão integral. Eles têm essas coisas. Então eu fui, mas a ida valeu por um instante, que foi uma palestra que o padre Marcial Massaneiro deu. Ele foi convidado, foi lá que eu o conheci. Bendito convite, hein? Bendito convite. Ele foi fazer uma palestra, deram a ele um tema geral. E em algum momento da fala dele, foi que ele falou, isso era 2010, ele falou, olha, já há 3 anos está acontecendo no Brasil um movimento de diálogo com pentecostais. A hora que falou pentecostal, meu olho brilhou, porque eu carismático. O senhor quer café, padre? Eu quero. Cadê? Tem uma xícara atrás do senhor. A hora que falou pentecostais, meu olho brilhou. Mas no meu entorno ali, alguns arregalaram os olhos e outros até demonstraram asco, porque a espiritualidade carismático pentecostal, ela é aversiva a todos os históricos, vamos assim dizer. Os presbiterianos não gostam, os luteranos não gostam, os metodistas não gostam, os batistas tradicionais não gostam. Sim. E no caso os católicos ali, todos progressistas, né, de SEBS, de teologia da libertação. Então era aversiva a todo mundo. E no imaginário desse povo, pentecostais e carismáticos não são pessoas sérias. Eles têm isso muito vivo, não é gente séria para dialogar. Então quando o Marcial soltou, olha, já há 3 anos tem acontecido esse diálogo. Eles ficaram estarrecidos. Eu falei, puxa vida, tá aí um tipo de ecumenismo que talvez eu me sentisse à vontade, porque eu estava bem desconfortável naquele encontro. Ele estava falando do Em Cristo. Sim, aí ele mencionou Em Cristo, apontou ali um fundador de comunidade com um secretário que estavam participando do encontro. Eles eram de Varginha, em Minas Gerais. Comunidade Adorai, o nome.
Ah, tá ali, ó, o meu... Inclusive era um primo do Padre Marcial, o sobrenome dele é Massaneiro também. Mas eu não lembro agora o nome dele. E aí, num dos intervalos, eu fui conversar com esses dois, porque o Marcial teve que ir embora. Eu não tive ocasião de conversar com o Padre Marcial. Isso foi em 2010, em agosto de 2010. Eu tentei pegar o contato deles na época, só que eu tô falando de 2010, a gente não tinha ainda WhatsApp, essas coisas, era mais complicada a comunicação. Eu sei que eu perdi totalmente o contato com eles, mas fiquei com aquilo na cabeça. Puxa vida, esse tal de Em Cristo, talvez isso eu ia me identificar melhor. E até para ganhar uns pontos com essa coisa de ecumenismo na diocese, o bispo queria muito que alguém protagonizasse esse trabalho na diocese. Porém, o senhor ainda não era convertido ao ecumenismo. O senhor estava indo mais por uma questão de conveniência. Conveniência. Mas aí, quando foi em... E olha que interessante, padre, só cortando. O senhor citou que isso foi em agosto de 2010. Foi exatamente em agosto de 2010 que Deus reuniu a Missão Rio de Deus. Dia 5. Dia 5 de agosto. Eu lembro que isso era o último fim de semana de agosto. Que era sempre nessa época que tinha o encontro. Passou o tempo. Em 2011, foi meu último ano de faculdade de teologia, graduação. O Marcial veio dar aula na PUC. Nossa. Aí eu falei, é agora. É agora. Eu não tive ocasião de conversar com ele. Eu perdi o contato daquele povo. Vou grudar no Marcial. Ele me deu... Eu não lembro que matéria que foi. Eu sei que ele deu depois tinha aquelas matérias eletivas. Eu me inscrevi numa matéria com ele, que era Antropologia dos Sacramentos. E aí fiquei mais próximo do Marcial. Olha, eu queria muito participar, conhecer... Ele, de onde você é? Eu falei, de Osasco. Eu falei, gente, mas em Osasco a gente tem um pastor que participa, o pastor Rui! O pastor Rui, lá da comunidade Carisma. Eu falei, conheço a comunidade Carisma. Eu já conhecia, porque era uma comunidade conhecida em Osasco. Igualzinho, mano. Aí ele me passou o contato. E assim, não é que eu fosse totalmente alheio a tudo do mundo evangélico. A música evangélica... fazia parte da minha vida espiritual pessoal. O seu devocional, padre? Sim, desde sempre. Tanto em português como em inglês, né? Porque o seu, seu seminário, o senhor também orou muito com o Brooklyn Tabernacle. Então, contextualizando, isso era 2011. O Brooklyn Tabernacle, Don Moen e Ron Kenoly fizeram parte de todo o meu aprendizado de inglês, porque eu usava o louvor para aprender inglês. E aí quando eu liguei pro Rui, naquele ano de 2011, para fazer contato, olha, quem me passou o seu número, foi o Padre Marcial, então ele me acolheu super bem. Aí eu perguntei, quando eu posso ir conhecer você? Eu vou na Carisma te conhecer. Nunca vou esquecer. Ele disse, olha, vai ter um culto aqui, no domingo de manhã, porque quem tá aqui na nossa igreja essa semana e vai ministrar é aquele, não sei se você já ouviu falar nele, é um cantor americano chamado Ron Kenoly. Nossa. Eu não acredito, cara. É filé do céu demais. Essa veio do sovaco Essa veio do sovaco da dobradiça do trono. Eu falei, eu não acredito, cara. Eu vou conhecer o Ron Kenoly e ainda vou conhecer o pastor, que foi indicado pelo Marcial. Então, a minha ida na Carisma foi para ver o culto todo ministrado pelo Ron Kenoly. A Carisma tem um coral. E, inclusive, depois eu fui conhecer a regente do coral, o pastor Vasconcelos, que é o pastor do coral. E eles se inspiram no Brooklyn Tabernacle Choir, que é o coral do Brooklyn. A Carisma é um negócio fora do normal. Né? Não é nada brasileiro. Você entra ali, você tem uma experiência maravilhosa, né, pai? Porque parece eles se inspiram nessas igrejas norte-americanas. E aí foi quando eu conheci o Rui. O Rui me convidou para ir numa das reuniões de equipe de serviço, na época em Taubaté. O Marcial morava em Taubaté ainda. Então o senhor não participou daquela primeira reunião com o Monsenhor Jonas, que era Padre Jonas na época? Não. Essa foi em 2007.
Uau. 2007. Por isso o Marcial, no encontro de 2010, disse: há três anos estamos fazendo... Vocês vão se lembrar, 2017 a gente lançou o livro de comemoração de 10 anos em Cristo. Foi 2017. Verdade. Porque o primeiro encontro foi em 2007, na Canção Nova, em Lavrinhas. E aí estavam os grandes líderes das comunidades. Só que esses líderes não tinham condições hábeis, mesmo de tempo, para promover um caminho, um itinerário de unidade. Então, cada um delegou para alguém. No caso, na Carisma, quem estava em 2007 era o Anésio. O Anésio, que é o pastor presidente da Carisma. Não podendo continuar, ele pediu ao Rui e ao Álvaro, na época, que fossem. O Padre Jonas estava lá. Não podendo ele mandou o Padre Adriano Zandoná na época, que ficou muitos anos. Eu conheço o Padre Adriano Zandoná muito antes dele tomar a projeção que ele tomou, assim, de mídia, que essa projeção ele tomou mais quando veio aqui para São Paulo, mas na época ele morava em Cachoeira e era o representante da Canção Nova no Em Cristo. Já pensou o Padre Zandoná aqui com a gente? Padre Adriano, manda um convite pro... Pode falar, padre. Ô Zandoná, faz favor, você tá me devendo essa, hein? Tá me devendo essa. Lembra aquela vez lá dos ortodoxos que você mandou pra minha paróquia pra crismar? Então, eu arrumei. Então você tá me devendo essa agora, ó. O bom do convite público é que não dá pra negar. Então a gente vai fazer um compromisso público aqui, ó. Com certeza. No dia que o senhor vir, Padre Adriano Zandoná, quem vai te entrevistar vai ser o Padre Douglas. Eu faço questão. E a gente vai ficar de lado só servindo vocês. Tá bom? Maravilha. Convite feito. Quem sabe daí não surge até um podcast do Padre Douglas. Olha, já pensou? Padre Adriano, tô com saudade, hein? Faz favor, a gente precisa se encontrar, bater um papo, atualizar a história da igreja. Uau. Isso vai dar um corte, thumbnail, né? Vamos lá colocar Padre Douglas chama ao vivo Padre Adriano Zandoná para o podcast. Então, aí a gente começou, eu comecei a ir nos encontros, eu comecei pelas reuniões da equipe de serviço. Aí foi onde eu conheci o Marion, conheci o Isaías. Nesse primeiro encontro tava o Mateu Calise, que é o fundador da comunidade de Jesus, né? Em 2007. Não podendo estar, ele colocou a Ângela, que é da comunidade dele. Tava a Doris, que é da fundadora da Bom Pastor. Não podendo ela colocou a Yeti. Então, toda a nossa composição original da equipe de serviço são membros de comunidades delegados pelos grandes fundadores. Olha. Que fizeram parte da primeira reunião em 2007. Gente, que saudade do Em Cristo presencial, né? Deus. Houveram alguns online, só que não é a mesma coisa. Unidade, essa sinergia, esse amor, né, entre irmãos tem que ser presencial. Padre, o senhor estava no Em Cristo, que acho que se eu não me engano foi o pastor Jamê, que orou pelo bispo... Dom Biazin. Eu tava. Meu Deus. Tava sentado na frente. Bem foi antes da gente entrar. E as lives, um ano antes, né? Um ano antes da gente foi muito tocante aquilo ali. Foi um gesto profético, né? Uau. E a iniciativa foi do Dom Biazin. O Dom Biazin, na época ele ainda era o bispo pela CNBB, responsável pelo ecumenismo. Agora não é mais ele, porque sempre tem uma eleição. E... na época ele falou, olha, quando eu ia me tornar diácono, alguém pôs as mãos para me enviar. Meu Deus. Quando eu me tornei padre, também alguém pôs as mãos para me enviar. E quando eu ia assumir o episcopado, alguém pôs as mãos para me enviar. Todas as missões que eu assumi, alguém pôs as mãos. Meu Deus. Só que agora eu tô aqui nesse movimento de unidade, e ninguém pôs as mãos ainda para me enviar. Então eu quero pedir ao senhor, pastor Jamê, que impõe as mãos sobre mim para me enviar. E aquilo quebrou tudo. Foi um quebrantamento grande. Meu Deus. Aí o Dom Biazin se ajoelhou, porque a gente, quando é ordenado, se ajoelha para receber imposição de mãos. O Jamê não se sentiu assim digno. De impor as mãos, então se ajoelhou também. Uau. E impôs as mãos ajoelhado. Uau. E pediu a Irani, que é a esposa dele, que ficasse do lado. E aí impôs as mãos, fez uma oração belíssima. Uau. E aí ele pediu,
Falei, então, eu também, quando fui ordenado pastor, impuseram as mãos sobre Ai, mim. meu Deus. Falta alguém impor as mãos para me enviar para a unidade. Aí Dom Biazin também pôs as mãos. Eu tinha, cara, eu perdi esse arquivo, eu tinha ele filmado. O senhor mostrou pra gente. Sim, eu tinha ele filmado num iPad. Esse iPad foi furtado. Meu Deus. E eu não fiz backup na época. Deve ter em algum lugar, alguém deve ter salvo porque eu enviei. Mas a gente tem isso nos nossos arquivos. Foi uma experiência fantástica. E isso no mundo espiritual tem um poder é uma explosão incrível, porque a divisão é o maior pecado, né, padre? É. E aí quando vem um ato de humildade, conduzido pelo Espírito, né, que o Senhor muito... E isso é um sinal de humildade. Uhum. Né? Mas quem gera isso é o Espírito. Algo que o Senhor ensinou quando a gente conheceu o Senhor, que o Senhor veio dar essa formação sobre Unitate Sed Integratio, a primeira coisa que gravou na minha cabeça, que não se faz unidade. Unidade é um dom do Espírito. É o Espírito que gera. Então, como é que você pega um bispo... A ação do Espírito. E um pastor e gera isso. Se não for o Espírito, não tem como você maquinar para que isso aconteça. É o Espírito, cara. É a oração de Jesus, né? Em João 17, sendo implodida no coração dos filhos. Então, assim, o Espírito Santo, o desejo do coração de Deus é que a gente chegue a essa unidade, né, padre? Visível. Porque quando a gente fala de unidade visível, como que a gente vai despertar ciúme nos judeus se não... E aí eu não estou falando de uma unidade eclesial em si, mas eu falo de uma unidade de pedras vivas que querem agradar o coração de Deus, porque a gente sabe que hoje a gente não tem, como é muito dito nos encontros, a gente ainda não tem maturidade para ceiar na mesma mesa. Uhum. E a gente entende isso. Uhum. Mas eu acredito que o desejo do coração de Deus é de fato, na plenitude, nos levar a isso. Claro. João Paulo II deixou isso claro na Autunum Sint, que é a última encíclica que foi escrita a respeito de ecumenismo, em 95. Olha só, 95. O período desse grande avivamento. Ele deixa claro qual é o objetivo final da unidade, do movimento de unidade ecumênica. Isso só vai terminar o dia em que nós estivermos na mesma mesa eucarística. Aí nós vamos poder dizer que chegamos ao fim pretendido. Enquanto isso não acontecer, nós temos um longo caminho. E um longo caminho que se enquadra no que nós falávamos aqui, quando eu falava da minha conversão, no que diz respeito à experiência. Como teólogo hoje, eu não tenho a presunção de achar que o argumento convence, o argumento explica, mas não convence. É diferente. Então, nós temos argumento com base no magistério, com base na tradição e na escritura, para defender o movimento ecumênico? Temos, mas eu não confio que esses argumentos sozinhos vão gerar nas pessoas uma inclinação à unidade dos cristãos, porque se trata de uma experiência. Isso fica tão evidente quando a gente vai conversar, dialogar ou até debater o assunto com outros irmãos católicos. Vou falar de católicos, não posso falar pelos evangélicos. Quando a gente vai falar sobre ecumenismo, como eles tentam contra-argumentar, né? Porque eles não gostam ou acham que isso é uma heresia, uma influência progressista no catolicismo e tudo mais. Eu vejo tão claramente a mudança de tom. De repente o cara é tão católico, mas quando ele vai atacar isso, ele não ataca como ele atacaria, por exemplo, uma heresia de fato, como ele atacaria uma matéria de pecado. Sim. O ataque muda de cor, fica carnal, porque você vê que não é o bom senso católico falando, é a concupiscência dele, é um ódio gratuito. Meu Deus. Né? Por exemplo, se a gente tiver que falar, o cara tiver que argumentar contra o gnosticismo, que foi uma das primeiras heresias, então ele vai pegar documentos, ele vai citar, ele vai pegar os grandes santos, ele vai citar. Mas quando ele vai atacar o ecumenismo, ele não tem um documento para citar, ele não tem um santo cuja vida ele possa mencionar. Você vê que é ele, só ele falando, muda de cor. É o ataque dele, não é a igreja atacando um mal,
Sim. É ele atacando algo na igreja que ele identifica como mal. Me lembra muito Adão no paraíso se escondendo atrás da moita quando Deus se aproxima. Ele acha que quem está vindo é um inimigo. E ele se esconde e ataca aquilo. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não tenho nada a ver com isso, não. É o pecado falando. Meu Padre, Deus. quando o senhor fala isso, eu preciso falar isso. Eu estava lendo ontem uma passagem que Paulo diz assim, ó. Eu queria ser apartado, amaldiçoado por causa dos meus irmãos. Em que sentido? Ele sentiu uma dor tão grande na alma em ver o povo judeu não reconhecendo Cristo, assim como Moisés, quando ele diz assim, risca meu nome do livro da vida, por causa do povo. Então, quando eu olho para os meus irmãos e eu não sinto dor, porque a gente não tem comunhão, aquilo que Jesus tanto deseja, que o próprio Pai deseja, é como o senhor disse, eu vou para os argumentos mais carnais possíveis, para poder apontar, para poder diminuir. Então, a gente encontra textos que refletem a dor do apóstolo, a dor do próprio Moisés acerca do povo que estava ali perecendo, né? Que ele mesmo diz, né? Senhor, me fizeste tirar o povo, trazer para cá e agora... Não, então, né? E ele intercede pelo povo. E a nossa função é interceder para que os irmãos se encontrem. É isso mesmo. E o mais triste é porque na tentativa de defender essa doutrina contra um protestantismo, o católico se torna protestante. Né? E é triste isso, né? Porque ele começa a protestar contra a própria igreja e contra o protestantismo. E é uma bagunça, né, pai? É isso mesmo. A grande questão, eu sinto que, assim, os protestantes têm as suas convicções. Nós também temos as nossas. Né? Eu costumo dizer isso para os irmãos, né? Cara, minhas convicções são minhas convicções, não mudam. Mas o meu amor é do meu próximo. Sim. As convicções são minhas, mas o meu amor é seu. Então, o que eu puder fazer para que eu tenha... Lógico, se você encontra empecilho para um diálogo, de repente o evangélico te afronta, começa a aprontar, então você não vai ter um diálogo, você... Né? Claro. Então, assim, mas aquilo que a gente puder fazer para que a gente possa cooperar com a oração de Jesus em João 17. O meu norte para me mover, tanto no movimento ecumênico, quanto nos diversos setores teológicos da igreja, como também nos diversos pontos de vista da sociedade. Você sempre tem distinções de pensamento em todas as esferas de convivência humana. O padrão são aqueles evangelhos de Jesus, um está em Mateus, outro está em Marcos, que parece se desdizer, mas na verdade neles se completam. Num deles Jesus diz, quem não está contra nós, está a nosso favor. E num outro ele diz, quem não está comigo, está contra mim. Ué, quem está contra nós está a nosso favor, ou quem não está comigo está contra mim? O que revela o verdadeiro sentido do que Jesus quer dizer é quando você olha aquilo para quem Jesus está dizendo o texto. Um deles, Jesus está respondendo a João, o evangelista. Quando ele diz, Senhor, nós vimos um cara expulsando demônio no teu nome, mas a gente proibiu, porque ele não anda com a gente. Ele não é da nossa igreja aqui. Mas ele está falando em teu nome, expulsando... Ele mesmo diz, ele estava expulsando o demônio, ou seja, estava funcionando. Está funcionando. Não é que a gente repreendeu ele porque não estava funcionando. A gente repreendeu porque ele não anda com a gente. Está muito claro no evangelho. Aí Jesus diz... Alguma semelhança com nossos tempos. Então. Meu Deus. Aí Jesus diz, para que você fez isso? Jesus repreende ele, não faça isso. Ninguém vai falar... vai fazer milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Ou seja, você está preocupado de andar conosco. Não é o conosco que interessa, sou eu. Eu sou o Senhor. Uau. Você está preocupado com conosco. O negócio é se ele vai falar bem ou mal de mim. Ele não vai falar mal de mim. Em seguida ele põe o nós. Quem não está conosco, aliás, quem não está contra nós, é a nosso favor.
Agora, o outro texto que eu mencionei, Jesus não fala para um dos apóstolos, ele fala para os fariseus. Quando mesmo depois de Jesus ter realizado um milagre, meu Deus, eles falam, é por Beelzebul que ele está expulsando o demônio. Ou seja, você atribuir ao mal um bem evidente que está sendo feito. João fez isso lá em relação ao cara, e agora os fariseus estão falando em relação a Jesus. Quer dizer, nem diante do fato você consegue reconhecer. Aí Jesus diz, pois é, quem não está comigo está contra mim. Qual é a pergunta que você faz para encontrar a resposta comum entre os dois textos? Você está combatendo o quê? O quê? Tem certeza que é a isso aqui que você tem que fazer guerra? Então tem coisas a que nós temos que atacar como cristãos. O cristão, ele é pacífico, né? Bem-aventurados os que promovem a paz, os pacíficos, mas nós não somos pacifistas. É diferente. Um bando de trouxa, de retardado. Isso não é cristianismo. Nosso Senhor diz em Lucas 12, eu vim pôr fogo sobre a terra. Vocês pensam que eu vim trazer paz? Vim trazer a espada. Há uma luta que o cristão tem que travar. Agora, luta contra o quê? O quê? Contra o quê? Uma pessoa está fazendo o bem, você vai lutar contra ela? É isso mesmo? Eles estão tirando jovens da droga. Não, mas eles não andam com a gente. Nossa, tem certeza que você vai abrir guerra contra eles? Eles têm uma comunidade ali e eles resgatam famílias, resgatam jovens. Tem uma igreja evangélica enorme ali do lado do condomínio onde eu moro. Aquela preta lá? Coração da Noiva o nome. Coração da Noiva. E eu vejo quantos jovens tem, muitos jovens toda vez ali. que eu passo ali dá vontade muito jovem, e eles louvam. Você acha que eu vou fazer campanha contra eles? Você acha que eu vou me levantar contra algo Deus, em que só pode ser Deus? Meu Deus. Mas eles não comungam Eucaristia. Bom, você não pode dizer que uma pessoa não está indo em direção à Aparecida só porque ela ainda está em Jacareí. Meu Deus! A Dutra não vai até Aparecida, só que até chegar em Aparecida não tem como você não passar por Jacareí ali, né? Tá no meio do caminho. Eles podem não ter chegado em Aparecida ainda, mas eles já estão em Jacareí. Quer dizer, a opção é sua, o copo tá menos cheio ou menos vazio? Depende de você. Enxerga, pra mim tá meio cheio. Meu Deus! Pra mim não tá meio vazio. Eu vejo que eu olho para aquilo que eles já têm de católico, né? Eles já têm de católico a escritura, a oração, a fé, o batismo. Sim. O que falta de católico, bom... Que são patrimônios comuns, né? Patrimônios comuns. O Deus que já colocou isso de católico ali dentro é poderoso para pôr o resto. Você acha que eu vou fazer guerra? Agora, é a isso que eu olho. A pessoa que eu estou pensando em atacar, ela defende o quê? Aquilo que ela está fazendo é um mal? Se é um mal, eu vou atacar. Sim. Eu vou atacar. Então, tem ideologias, por exemplo, tem partidos, tem ações políticas na sociedade que eu estou vendo que são mal. São iníquas na sua formulação, que oferecem um mal para a sociedade, um mal para todo ser humano. Eu vou atacar. Sim. Agora, uma igreja cristã, você acha que eu vou colocar no mesmo grau de paridade? Sim. Eu não vou atacar uma igreja cristã, eu vou atacar o que é contra o ser humano, o que é contra a vida, o que é contra a família. Os cristãos não estão fazendo campanha contra a família, a vida, etc. Ainda assim, padre, a gente consegue identificar as vertentes religiosas cristãs que têm um desvio no sentido de pastores que usam meios para poder... Sim. A gente consegue falar claro. Assim, lógico, a gente, que nem o senhor falou, a gente consegue... É como a palavra diz, né? Que em Mateus 24, ficai atentos para que vocês não sejam enganados. Perfeito. Porque virão muitos em meu nome, e se você não estiver atento, perfeito, você vai ser... Então a gente olha para algumas igrejas que, de fato, você tendo um conhecimento do Evangelho e daquilo que Jesus ensina, a gente consegue identificar se é um lugar adequado. E não é difícil. Não é difícil. E não é difícil. E o que faz com que essas pessoas
pratiquem o mal não é sequer a convicção protestante ou a convicção católica. Porque você tem péssimos pastores protestantes que realmente são proselitistas, são materialistas, dinheiristas, mas nós também temos péssimos pastores católicos. De mitra, de báculo, de estola, que é pároco, que, enfim, e que também prestam péssimo serviço ao reino de Deus. Meu Deus, é isso mesmo. Então, agora, o critério qual é? É a pessoa que está praticando o pecado? Ou é pura e simplesmente a convicção denominacional? Porque se a convicção denominacional fosse um critério unânime, então todo católico ou prestaria, ou seria péssimo, e todo evangélico protestante seria ótimo ou péssimo. E as coisas não são assim preto no branco. Não são tão simples assim. Você tem pastores evangélicos seríssimos, amantes de Nosso Senhor. Verdade. E você tem pastores católicos seríssimos, amantes de Nosso Senhor, e o contrário é verdadeiro em ambos os lados. Então, é bom parar com isso, porque você mencionou esse aspecto, é um dos que são utilizados para fazer ataque ao ecumenismo. Vocês vão ficar andando com o evangélico, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Opa. Eles quem? Eles é muita gente. Eles roubam o dinheiro do povo. Então, eles quem? Eu sei certas denominações que fazem isso. E nem eles querem dialogar com a gente. Nem eles querem. Nem eles com a gente, nem a gente com eles. Enquanto o ponto de encontro tiver que ser esse. Se o ponto de encontro tiver que ser esse, reunião para ludibriar fiéis, então não vai ter acordo. Porque nós não temos acordo no pecado. Não. Agora, os anos que nós temos convivido de unidade, em nenhum momento nós fizemos acordo ao redor de pecado. Nós sempre tivemos comunhão em torno de pontos de santidade. Evangelho, oração, temor a Deus, louvor, adoração. Quer dizer, isso é um mal? Você vai nos combater porque nós nos reunimos para orar. Presta atenção. Leia Atos dos Apóstolos e se lembre do que Gamaliel disse. Olha, cuidado, vocês vão lutar contra isso. E se for Deus que estiver no meio disso e vocês se pegarem lutando contra algo que é obra de Deus, vocês vão se dar mal. Deus, né? E o mais triste, padre, é que a maioria dos que combatem isso já viviam algo de unidade na própria família. Porque é impossível ter uma família 100% católica, sem nenhum evangélico. Mas só que aí quando se refere à instituição, a uma igreja, a uma denominação, já quer atacar. Mas você tocou num ponto nevrálgico. Muitas das pessoas que odeiam o itinerário ecumênico odeiam inspiradas nas suas feridas. Às vezes porque ocorreram essas divisões intrafamiliares e aquilo causou transtornos, então ela tem um rancor. Ela tem um rancor para com o protestantismo ou o catolicismo, se era uma família evangélica e alguém virou católico. Então é uma via de mão dupla. E acaba que a pessoa cria um ódio àquela comunidade que roubou o meu filho, roubou o meu primo, roubou meu sobrinho, quem quer que seja. E se explica, portanto, que quando a pessoa está atacando, não é ela falando, é a ferida dela. A ferida dela está gritando. Por isso nós sempre dizemos nos Em Cristo que o ecumenismo é um ministério de cura. A pessoa precisa de cura na emoção, na memória. Na verdade é João Paulo II que fala isso na Ut Nunc Sint. É um processo de cura. Nós precisamos de cura da memória. De respeitar as decisões que os outros tomaram e não fazer da pertença a essa ou aquela comunidade cristã um cavalo de guerra. Nós precisamos nos encontrar e os nossos encontros servirão de matéria-prima nas mãos de Deus para que Ele faça como lhe agradar. Sim. Padre, falando ainda sobre unidade, a gente percebe que há um problema territorial com relação... Cultural, a palavra é essa. Com relação eu ia falar isso agora. ao problema da unidade. Então, não só no Brasil, mas
Eu não sei se é só no Brasil. Acho que no Brasil. Acho que mais no Brasil, né, padre? Conta um pouquinho mais dessa questão histórica. Por que no Brasil, assim? Porque a gente esteve lá em Nova York, no Brooklyn Tabernacle. Sim. A gente já esteve em Iowa City, lá em Kelowna, na Living Word Fellowship. Living Word Fellowship. E o senhor, inclusive, pregou lá, né? Deu uma entrevista. Tem um vídeo no YouTube. Tem. Eu dando palestra para as crianças evangélicas. O testemunho dele. Inglês, falando? Esse testemunho eu dei em inglês para as crianças, todas evangélicas. E os pais ao redor olhando maravilhados com o testemunho de um padre católico, sabe? E isso foi maravilhoso. Só que quando a gente vem pro Brasil, é uma realidade diferente. Lá a gente viu eles cantando músicas católicas. Eles cantaram uma do Matt Maher, se eu não me engano. Eu não lembro se foi nessa ou em outra. No Brooklyn também eles cantam. Isso. E quando chega aqui, há toda essa resistência. Gente, a gente viu o contrário. Né? Aqui é um problema do católico cantar música evangélica. Né? E lá os evangélicos cantam música católica. E vice-versa, né? sem nenhuma dificuldade. Mas chega aqui no Brasil tem esse problema. Por que isso acontece? Isso é histórico-cultural. Histórico-cultural. No hemisfério norte a coisa é diferente. Totalmente diferente. No hemisfério norte eles têm essa lucidez de que há distinção, uma distinção clara, não resoluta, ou seja, que não está resolvida. Uma coisa é ser católico, outra coisa é ser evangélico. Isso é claro. Daí, porém, isso ser uma razão de disputa ou de aversão a tudo que vem da comunidade do outro, e realmente lá isso não existe. E aqui isso é forte. No Brasil apenas? Não, na América Latina. Tá? Brasil e países de língua espanhola aqui o entorno. Por quê? Aí explicamos. Nós fomos colonizados por portugueses, no caso do Brasil, e espanhóis, no caso dos de língua hispânica. E aqui, portanto, o catolicismo ele foi por séculos religião de Estado. O que significa ter uma religião de Estado? Só esta religião ela tem permissão para realizar culto público. Então, no Brasil, até há pouco tempo, em termos de história, até a proclamação da República, 1889, nós éramos, a Igreja Católica era uma religião oficial de Estado. Significa que um judeu, um protestante, no caso das religiões afro-brasileiras, eles não podiam realizar culto público, só doméstico, dentro de casa, em ambiente privado. E se esse culto, ao ser celebrado, gerasse algum tipo de incômodo social, eles podiam ser presos, era caso de polícia. Ô padre, isso era assim. Havia mortes também? Havia. Parte do Nordeste. Não oficialmente, extraoficialmente, porque isso era carga cultural. Sim. Agora, vamos nos referir ao protestante propriamente dito. Os protestantes não tiveram acesso ao Brasil até o século XIX. Porque a coroa portuguesa não permitia, e mesmo depois a coroa brasileira, depois da independência, também não permitia. Foi com Dom Pedro II, por causa da abertura do comércio com a Inglaterra, porque havia um acordo de Brasil e Inglaterra, de explorar o Atlântico, aqueles navios escravagistas ainda atracavam na África e podiam atracar aqui no Brasil. Por causa de acordos comerciais, Dom Pedro II e a coroa brasileira toleraram a chegada de anglicanos, metodistas e batistas, que são 3 denominações de origem britânica. Porque já que os ingleses estão vindo para cá e vão se instalar por razões comerciais, eles começaram a se instalar aqui no Sudeste. Então não tinham o que fazer, né? Eles são protestantes. A reforma, a Inglaterra é protestante desde a reforma, século XVI. Então, o protestantismo histórico, principalmente batista, anglicano e metodista, começou a ser tolerado. Então, aqui, Rio de Janeiro e São Paulo, você encontra as primeiras comunidades. Agora, depois da proclamação da República,
que aí passou a não haver mais religião oficial de Estado. Então todas as igrejas tiveram permissão, todas as religiões tiveram permissão para começar a realizar culto público no Brasil. Então já estou falando aqui, 1889 em diante, 1890, finzinho do século XIX, começo do século XX. Então começaram a chegar aqui no Brasil os primeiros missionários protestantes. Então aí começaram a vir presbiterianos, calvinistas, e no começo do século XX, os pentecostais. Porque o pentecostalismo nasceu em 1906, Rua Azusa, 1906. Então chega aqui, Congregação Cristã em 1910, Assembleia de Deus em 1911. Só que acontece o seguinte, o que eles encontram de catolicismo aqui no Brasil? Aqui é um outro dado. Devoção. O catolicismo no Brasil, ele adquiriu uma feição mais devocional. Se eventualmente tem um evangélico assistindo a gente, o termo devocional não significa em contexto católico o que significa no contexto evangélico. Devocional para o evangélico é a oração diária, né? O meu devocional. No catolicismo, o que é devoção? São práticas secundárias que têm sua riqueza espiritual, mas que não são o essencial. Elas são adendos para enriquecer a fé. Elas não são a expressão da fé. Elas servem para enriquecer a fé teologal, a fé batismal. Então, o que são devoções? É a novena de um santo, uma procissão, o terço ali rezado em família, uma confraria, uma sociedade ou um grupo que tem por finalidade a devoção à Virgem Maria, ou a Santo Antônio, ou a São Benedito, enfim. Quando os protestantes chegam no Brasil, eles encontram aquilo que sempre foi uma dificuldade no Brasil, uma escassez de vocações sacerdotais. Você tinha grandes territórios com pouco clero e, portanto, com poucos sacramentos. Você tinha um padre ali para atender 50, 60 comunidades, às vezes um padre aparecia uma vez ao ano ali. O que sustentava a fé do povo? O terço, a devoção, a novena, as imagens, a vela, a procissão, essas coisas, essas práticas devocionais. Quando os protestantes chegam aqui e veem isso, eles criam essa pecha de que catolicismo não passa disso. Se resume naquilo. E isso soa, quando você faz uma leitura anacrônica do Antigo Testamento com as práticas de devoção católica, que parece muito com as práticas idolátricas do Antigo Testamento, da Babilônia ou do Egito. Olha só, eles pegam uma peça de gesso, põem no andor e saem andando. Parece um bezerro de ouro lá no deserto. Sabe, você faz um paralelo indevido, anacrônico. Anacrônico é fora do tempo, né? Você pega uma coisa de 1000 anos atrás e aplica no contexto de hoje. Então os protestantes, para ganhar fiéis à fé protestante, começam a atacar o catolicismo, reduzindo o catolicismo à noção devocional. E com isso eles crescem. E isso é forte ainda hoje. Ainda hoje você pergunta para o evangélico, quando se fala igreja católica, o que vem à sua mente? A imagem. E Maria. Maria, santo, idólatra. E isso é parte da nossa fé, sim, é constitutiva. Mas nem é o meio, sabe? Não é o miolo, não é o cerne da fé católica. Então há um desconhecimento total. Então a chegada dos evangélicos protestantes no Brasil foi uma chegada agressiva, proselitista, para ganhar fiéis. E para isso era preciso minar o catolicismo. É claro que isso gerou uma chaga na Igreja Católica, por sua vez. Porque chega aqui agora um grupo que nos ataca a todo instante e tira os nossos fiéis. Então a tendência é o contra-ataque. Tudo que vem do protestantismo é mau, é ruim, é nocivo. Eu indico para quem quiser ler alguma coisa sobre isso e entender bem, o documento 100 da CNBB. Foi um documento muito bem escrito. Conta um pouco da história do Brasil colônia, Brasil império e demonstra isso. Então é por isso que aqui tem essa guerra. É uma guerra de mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Aqui o protestantismo adquiriu feições próprias.
né, para se adaptar, para se adequar, e isso aqui daria um pano para manga que eu não vou ter tempo hoje de falar. Mas assim, eles mesmo, padre, avaliando esse contexto, se a gente for aí a fundo, a gente vai ver que, a gente fala, a divisão entre eles é gigante. É muito grande. Então, existe, por mais que a gente fale assim, a igreja evangélica no Brasil, quando a gente avalia, por mais que quando há um encontro grande, as denominações vão, mas a grande questão é que a divisão é grande demais entre eles. A gente vê uma igreja evangélica, uma do lado da outra, eles saem, eles competem pelos fiéis fora, eles nem se cumprimentam, não saudam a 10, paz. 20 metros de distância. De distância. Então, assim, é preocupante a gente olhar e pensar assim, o contexto tanto com o católico e o evangélico, mas quando a gente olha só para o cenário evangélico, a gente já se assusta. Eu falo isso porque a gente vive isso, né? A gente sai na rua, a gente vê várias placas e a gente olha para a cidade em si, a gente vê a condição. Eu acredito... Ô padre, a gente tem conversado sobre isso, que a gente acredita muito nisso, sabe? Que um dos combustíveis para o derramar, eu acreditamos na última onda do derramar de Deus. Um avivamento. Um avivamento. Eu acredito muito que está envolvido oração e unidade. Como que o senhor está envolvido nisso? Como que o senhor enxerga isso? Sabe assim, avivamento, um derramar de Deus que vai nos preparar para suportar aquilo que a gente vai viver, porque a gente sabe que o anticristo, o ímpio, vai se levantar, a igreja vai ser perseguida, Israel vai ser perseguido, e como suportar isso se a gente não tiver, ou a gente vai viver a unidade antes, ou a gente vai viver essa unidade na perseguição. A perseguição vai unir. A perseguição vai nos unir. Vai nos unir. Eu creio piamente que... Imagina assim, vai cair uma bomba. É um exemplo que eu vou dar. Vai cair uma bomba nuclear e só existe um abrigo. E aí você sai por aí avisando, olha gente, vai cair uma bomba. Precisa todo mundo ir pro abrigo. E ninguém escuta, porque cada um quer viver a sua vida. Mas tem um grupo de pessoas que escuta. Bom, vamos lá dar uma preparada nesse abrigo. Já que vai cair uma bomba nuclear, nós vamos ficar anos sem poder sair lá pro topo, né? Então alguém precisa pôr comida aqui, alguém precisa pôr água, alguém precisa preparar. E aí, quando a bomba estiver caindo, de repente vai todo mundo correr para dentro do abrigo. E você imagina se não tivesse alguém antes livremente preparado o abrigo. Preparado para que esses que chegarem, olha, fiquem tranquilos, podem entrar. Vocês não quiseram vir tranquilamente quando houve um convite, mas não tem problema. A gente que atendeu o convite preparou. Né? Isso. Então veja, a gente sempre está convidando a unidade. Tanto a católicos quanto a evangélicos. Olha gente, vamos caminhar em unidade, vamos caminhar. Aí o povo ataca. É igual a Arca de Noé. Né? E é igual quando o Filho do Homem veio. É sempre a mesma coisa. Tem um pequeno grupo que aceita, que crê. E aí lá na frente outros virão. Nós que estamos na unidade, nós estamos preparando o abrigo. Preparando o contexto. Como conviver. Nós estamos fazendo um itinerário de anos para saber como conviver. Quando a perseguição chegar, vai correr um monte de gente. E ai deles se nós não tivéssemos atendido o convite antes e preparado. Por quê? Porque nós estamos chegando ao ponto de que a sociedade odeia tudo que nós cremos. A sociedade odeia. E sim, haverá um levante de desconstrução de princípios cristãos. Então vai chegar um momento que nós não vamos ter opção. Nós vamos ter que encontrar na sociedade quem tem convicção cristã junto conosco. Convicção evangélica. Pela família, pela vida, pelos valores, pela liberdade, pela propriedade privada, pelos valores de doutrina social, enfim. E aí nós vamos encontrar gente que odeia isso dentro da Igreja Católica, mas que ama isso fora dela. E aí? Você vai se unir com quem?
com quem crê no evangelho genuíno, ou pura e simplesmente com alguém que até está aqui dentro da paróquia com a gente, mas está com a cabeça totalmente pervertida. Vai chegar, já está chegando esse momento. Já está chegando esse momento. Então a perseguição, a mudança de conjuntura vai forçar a barra. Quem não veio numa boa por convites amistosos, virá por conta da perseguição, porque nós não vamos ter muitos a quem nos unir. E isso vai ser global, né, padre? Global, totalmente. Alguns lugares no mundo não vão achar isso surpresa. No Egito, por exemplo, onde os cristãos são minoria, eles já fazem tudo junto. Já vivem juntos. Os né? coptas, os ortodoxos e evangélicos e católicos, Já tem. vai fazer um evento cristão, eles têm que se juntar, porque senão eles não fazem nada. Não fazem. Nada. Sim. O governo islâmico do Egito determina, ó, e nesse bairro pode ter cristãos. Então, eles se organizam para ajudar um ao outro a construir uma igreja, um templo, porque só pode ter naquele bairro. Sim. E eles têm que se ajudar. No caso, no Cairo, por exemplo, é o Garbage Neighborhood, é o bairro do lixo. Que é literalmente, o governo reservou o bairro do aterro sanitário. Como que para dizer, cristãos, vocês são um lixo para nós. Pois só ali pode ter igreja. Então aí todo mundo ajudou lá a construir a igreja da Cova, que é uma igreja copta, cabe 22 mil pessoas, enorme. De vez em quando tem uns eventos lá dos cristãos todos, os evangélicos que são bons de música tocam, cantam, os coptas vêm, os católicos vêm, os ortodoxos vêm, participam. Ou eles estão juntos ou eles estão perdidos. Perdidos. Vai acontecer isso, não tenho dúvida. Pode demorar um pouquinho, mas nós já estamos vendo indícios já. Podemos não estar já num dilúvio, podemos não estar num dilúvio, mas já está trovejando e caindo umas gotinhas. Principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Estava vendo uma matéria lá no Afeganistão, como é que fala? Um padre, só tem uma igreja no Afeganistão, uma igreja católica. E o padre cede a igreja para os evangélicos fazerem esse culto lá, porque eles não podem evangélico. O Afeganistão permite só uma igreja, essa igreja que está bastante tempo. Agora imagina se eles perdem tempo se atacando, né? Enfim. Padre, eu sei que o tempo do senhor está escasso, a gente tem que finalizar. Só que assim, é tão bom ouvir o senhor, tem que ter é tão gostoso, e eu acredito que muita gente que está assistindo queria ter essa oportunidade de estar aqui na mesa, sentado, ouvindo o senhor. Há um tempo atrás o senhor fez uma jornada na internet, chamada Jornada Despertar, onde o senhor pôde ensinar muitas pessoas a planejar o seu ano, né? Vou até usar um termo do Ítalo Marcílio, como não planejar o seu ano como um idiota, né? O senhor fez um negócio, mas como planejar o seu ano como um cristão. Aquilo foi fantástico, né? Então eu fico pensando assim, tem muita gente querendo sentar na mesa com o senhor poderia fazer mais oportunidades assim das pessoas estarem te ouvindo, aprendendo com o senhor é professor de universidade, mas nem todo mundo tem condição de fazer uma faculdade. Mas poderia estudar com o senhor, né, padre? Poderia ter mais cursos, encontros presenciais, onde o senhor pudesse estar lá, assim as pessoas pudessem ter esse contato. Então eu quero falar para você, se você quer ter essa oportunidade, coloca aí nos comentários, Padre Douglas, eu quero participar de um curso seu, eu quero participar de um encontro, né? E aí, padre, fica o apelo aqui para que o senhor promova mais isso, para que as pessoas... Porque eu tô aqui, eu tô maravilhado. É demais. Não, mas nós faremos. Sempre que a gente tem a oportunidade de sentar na mesa com o Padre Douglas, falando a respeito do logo de Deus, do sopro, meu Deus. Mas nós faremos. Meu Deus. Às vezes o tempo é escasso, mas... O reino de Deus, diz o evangelista São Marcos, né? O reino de Deus não se conquista sem violência. Então você tem que fazer uma violência ao relógio, uma violência à agenda, uma violência ao tempo, para que você possa fazer o reino se expandir. E estamos aí com projetos, Deus quiser, muito em breve a gente faz aí mais lançamentos, conteúdos, bate-papo para enriquecer o povo. Padre, então coloca suas redes sociais para as pessoas ficarem atentas, porque o padre vai anunciar isso nas redes sociais dele. Então você acompanha o Padre Douglas lá no Instagram, no Facebook,
O canal do Padre Douglas no YouTube tá fantástico. Tem uns conteúdos maravilhosos lá. Isso. Então pode falar. Entrem lá no YouTube, se inscreva no canal Padre Douglas Pinheiro. Se inscreva e ativa lá o sininho para receber as alguma notificações. Coisa, né? Notificações quando chegarem. Coloque lá Douglas _ Pinheiro _ Lima. É o Instagram. Aí você vai encontrar o Instagram. Siga também, sempre a gente tá postando. No Facebook, Padre Douglas Pinheiro. Curte para poder seguir e os posts vão chegando. Exatamente. Chegamos ao final. Bom, que triste. Chegamos ao final e não tem como. A gente precisa que o senhor volte, porque o papo com o Padre Douglas tem que ser um negócio assim, de um podcast de umas 10 horas. Teremos mais. Tem bastante coisa que então, a gente... Eu gosto, é o meu prazer. Não sei se é o espírito de linguarudo que eu tenho, mas eu gosto de falar. E a gente gosta de ouvir e deu certinho. Eu gosto de falar. Parece alto da compadecida. Ele tá doido pra falar e eu doido pra ouvir, tá certinho. Então, eu gosto de falar, de compartilhar e agradeço o convite, a oportunidade de compartilhar. E sobretudo quando é assim informal, as coisas vão fluindo de maneira mais natural, acaba até enriquecendo melhor do que se fosse uma mera aula. Sim. É uma resenha gostosa, né? Na mesa aqui, comendo, bebendo, tomando café. Você que está assistindo, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo e ajuda esse canal a crescer. Exato. Rio de Deus Cast. Não sejam desviados. Padre, manda um recado pros outros que é desviado e não clica nem no... desviados! Não sejam desviados! Clica aí direito no negócio, né? É de graça. Já era pra ter clicado já. Glória a Deus. Se você gostou, clica que gostou. Se não gostou, clica que não gostou. E pronto. Amém. Que a gente possa finalizar recebendo a bênção do Padre, né? Você, muito bem. a gente Perfeito. Que tá aqui e o pessoal que está em casa. Senhor, agradecemos esse tempo de comunhão, de conversa, de partilha. Em tudo nós sentimos que o Senhor nos assistia. Amém. Que o Senhor nos auxiliava. E em tudo sentimos que o teu propósito se realizou no nosso meio. Amém. Que outros tantos, ao ouvir essa conversa, esses conteúdos, sintam também a tua presença junto a eles, realizando uma obra de salvação. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus abençoe e que venha o reino de Jesus. Aleluia.